A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, Zé Balaio, o dia que a gente mostrar o que acontece nesse programa durante a vinheta de abertura é que é assim, né, Zé? A gente ainda tá batendo papo e dispara, né, Zé Balaio? Boa tarde, olha, eu tô sem braço aqui, eu vou dar uma de João sem braço. Tudo bem, Zé Balaio? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde aos nossos convidados, tá no plural, né? Você quer apresentar os convidados? Você faz esse favor para mim? Então vamos lá. Claro, então, pera... Antes, boa tarde do Zé Fernando. Boa tarde do Zé Fernando. Boa tarde a todos, aos convidados, que o Zé Balaio já vai revelar quem. Não, um já foi adiantado. E os nossos queridos internautas. Vamos lá. Quem está acompanhando no Face ao vivo já viu que a gente marcou o nome dos convidados. Mas esse programa também é acompanhado em outros horários. Tem muita gente que assiste o nosso programa só de madrugada, né? Então, Zé Balaio, apresente os nossos dois convidados. Vamos ver se você está bom de apresentação. Vamos lá, Zé Balaio. Dois queridos amigos, o vice-prefeito de São Roque, professor Weber, e o meu querido amigo também, Matheus Taraborelli, um jovem na política, significando a renovação com qualidade, está ingressando aí numa nova legenda, né? Participou da eleição passada pelo PSOL, agora está no PDT. Então estamos aqui com bastante expectativa na entrevista, porque além do tema específico, pode rolar outras informações políticas também. Você que está falando. Deixa eu pegar o boa tarde aqui do professor Weber, vice-prefeito de São Roque, e ele veio aqui ele é o coordenador da segunda mostra de ciência e tecnologia, que começa agora na quinta-feira na Brasital. O senhor veio aqui o ano passado e está retornando aqui. Professor Weber, muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite. Boa tarde, professor. Boa tarde, agradeço o convite. Gostaria de deixar um abraço e agradecer a participação a você, Wander, ao Zé, que eu tenho um prazer imenso de conhecer agora de uma forma mais pessoal. Vocês estão se encontrando aí, né? Eu ando me encontrando muitas vezes com o Zé. É isso aí. O Zé Fernandes, que eu já tive aqui da vez passada, e eu agradeço muito. O programa tenho assistido o programa. Opa, obrigado. De vez em quando eu perco um ou outro, mas principalmente os que me interessam politicamente, principalmente, ou por outra circunstância, eu assisto integralmente. Que legal. Opa, obrigado. E depois com aquele olhar observador, né, Zé? Faz uma leitura, né? Por isso que a responsabilidade da gente aumenta, né? A gente não pode ficar dando tiro à toa aqui, tem que dar tiro certeiro. O professor Weber acompanha. E deixa eu pegar o boa tarde aqui do Matheus sem H. Taraborelli. Pô, eu perguntei para você, né, que você é da dona Inezinha. Aí, para minha alegria, você falou que você é neto da dona Inezinha. Boa tarde, Wander, Zé, todo mundo aí, obrigado. Sou neto da dona Maria Inês Taraborelli, já falecida, vozinha. Mas eu conheci a dona Inezinha lá no Clube de Mães do Cambará, junto com a dona Iris Barione, né, irmã do Vasco Barione, a dona Sinira, irmã do Zé do Nino, a dona Wanda. Era uma coisa bem legal, o clube de mães, né? As mães ficavam lá aprendendo tricô, crochê, pintura, e a criançada brincando ali. Depois teve uma época que tinha uma pequena marcenaria, né? É muito legal essa integração. Até deixa eu fazer, então, a dona Inezinha alugava o prédio. Não, a gente era vizinho. A Rádio Universal de São Roque era na Germano Negrini 62. Sim. E ela morava na esquina, na frente. Na esquina ali. Era muito legal. O Zé Balaio, quando eu falei que ali foi a Rádio Universal de São Roque, né? O Zé falou, não, antigamente foi a Cobal. Sim. Cobal. Lembra da Cobal? Um supermercado Cobal, que era ligado, acho que com SESI, alguma coisa. Foi SESI, passou a Cobal. Não era isso? Era o que supermercado SESI parou e Companhia começou... Brasileira isso, aí veio o Cobal. Né? Mas eu acho que a gente teve Cobal, parou, aí teve o SESI, lá no Largo dos Mendes, que pegou fogo uma vez, e o SESI encerrou as atividades ali onde a agência dos Correios na Praça da República. Mas, professor Weber, vamos falar da mostra aqui, mas primeiro eu queria dizer uma coisa seguinte, hoje é dia do professor, e nada melhor do que estar recebendo aqui o professor Weber. O que é
ser professor? Com tantos anos de experiência, o que o senhor diria? O que é ser professor? Você tem um lado que é... a minha família é de professores. Meu pai era diretor de escola, foi professor. Minha mãe é professora ainda viva, aposentada também aqui no estado de São Paulo. Então eu vivi dentro de escolas. Então eu sei o que é esse ambiente, do que significa a escola. Você tem dois lados na vida dos professores. Você tem um lado que é a opção, que não é uma opção fácil de vida, né? Porque o professor, quando ele... eu digo sempre o seguinte, não é fácil, nunca será fácil você lidar com 20, 30 crianças, 40 crianças ao mesmo tempo, né? É uma tensão absoluta. Você tem que ter dedicação, concentração. Você tem que esquecer de si próprio para se dedicar à vida dessas crianças. Tem que assumir essas crianças. Então não é uma profissão simples. É uma profissão e isso é permanente. Não é uma coisa que quando você vai em algum lugar, você conversa com 30 pessoas ou 30 crianças, você fica lá 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e vai embora. No caso do professor, é a vida inteira. Né? Começa de manhã, vai até de tarde, muitas vezes. Então, isso tem todo um sacrifício nisso. É a dedicação, não tenho dúvida nenhuma, mas é sacrifício também. E dentro de um país como o nosso, onde a educação... a grande verdade seja dita, nunca foi a prioridade absoluta de nenhum governo, praticamente. De esquerda, de direita, não foi. Militar... Por mais que tenha tido boas intenções, sabe? Nós podemos conversar isso por horas seguidas, né? Mas a grande verdade é que não foi. E isso é uma tragédia, porque se você... Eu já vivi no exterior... Isso que ia falar, com a experiência que o senhor tem no exterior, o senhor morou nos Estados Unidos, né? Morei nos Estados Unidos, morei na Grã-Bretanha, 4 anos, eu estudei lá, fiz meu doutorado, eu vi o que era o processo da educação desses países, conheci diversos outros países do mundo. Então você não tem como. A educação é tudo, porque você lida com o futuro. Se você não tem a formação de gerações, você vai ter um país com deficiência. E está aí o país, né? Não adianta. Os dados demonstram isso, né? Porém, você também tem situações em que os professores têm que ter compreensão, alguns professores, eu diria até a categoria, tem que ter compreensão que também eles não são únicos. Eu sei porque eu vivi em São Roque e sei disso. Né? A população cobra tudo. Se você perguntar dentro de São Roque, a população vai dizer o seguinte, a saúde é o principal. Então você tem que ter a compreensão de que muitas vezes, você lidando dentro de uma cidade, o professor também tem que ter a compreensão de que todas as outras ações da cidade são importantes também. É uma atividade nobre, a própria palavra já diz isso, porque você tem que ter um sacrifício. É uma atividade de dedicação e tem que ser uma atividade de remuneração digna. Eu sempre uso o mesmo exemplo que todo mundo já sabe, historicamente, pela Coreia, que é um país, a Coreia do Sul. Quer dizer, a Coreia do Sul tem 5 universidades só para a formação de professores. Só para a formação de professores. O professor na Coreia do Sul tem um salário altíssimo. Então, o que significa? É um país que tem um nível de qualidade alto. Isso não tem remédio. Nós pode vir qualquer tipo de governo. O atual de extrema-direita, virar outro, se não tiver o foco na educação de forma digna, bem paga, decente, com escolas, nós não vamos ter futuro. Poxa, está aí uma pessoa com uma experiência nisso. Sim, e o José Fernando, professor também, muito tempo. Também, José, parabéns pelo dia do professor. É isso aí, concorda com o professor Weber? Olha, posso dizer que eu assino embaixo? Como a gente fala na Câmara Municipal, posso assinar junto com o senhor essa moção? Foi muito boa. Niltinho Bastos, que ultimamente tem falado. Sabe que outro dia eu fiquei sabendo que o escritório do Júlio Meneguiço estava aniversariando. Eu liguei aqui na Câmara para pedir uma moção, já tinham feito. Essa semana eu fiquei sabendo da banda, a Schwenacker, a fanfarra, eu liguei,
já tinham feito, entendeu? Aí eu Teovino estava do lado dele e falou, Teovino falou, acorda mais cedo, né? O Teovino falou, eu acordo 5 da manhã, né? Então ele pode assinar a moção junto com o senhor? Pode. E, aliás, em cima disso, a gente já vai falar aqui da feira, mas o senhor viveu uma experiência, o senhor é vice-prefeito de São Roque, mas o senhor também foi o diretor de educação. E o senhor ficou até fevereiro desse ano. Sim. Que depois eu não tive oportunidade de perguntar para o senhor ainda. Valeu a experiência? O que faltou para ficar até o fim do mandato? Muito. Não, de fato, o mandato foi interrompido, né? E é público isso. O Cláudio solicitou que eu deixasse a direção de educação por razões políticas. Ele foi explícito quanto a isso. Eu sabia que era a questão de uma certa incompatibilidade que estava havendo entre a direção da educação e os desejos de alguns vereadores, que eram da base do Cláudio, e aí ele solicitou. Na minha opinião, nesse momento, houve um rompimento da questão da confiança, né? Quer dizer, se ele, prefeito, solicita que eu deixe um cargo como esse, a confiança foi quebrada. Já havia problemas em relação a isso, né? Eu almejava que determinadas coisas pudessem ser conduzidas de uma maneira e eu percebia de que não estava conseguindo esse tipo de situação. E aí tive que... eu pedi, ele solicitou que eu me desligasse, eu solicitei a saída. É difícil. A grande verdade, Wander, é que a situação de educação nos municípios... Por isso que eu estou afirmando aqui uma coisa que eu acabei de falar agora há pouco. A questão da educação só pode ser vista como um projeto nacional. Você não consegue ter essa dimensão tratada unicamente só por municípios. O melhor exemplo disso, é que eu estava falando com o Matheus ali fora, é o Fundeb. O Fundeb é o maior recurso existente hoje, recursos, né, porque ele forma uma cesta, é um conjunto de impostos que são reunidos, são bilhões que são reunidos e são, como é que chama-se, colocados dentro dos municípios e dos estados, de forma de que todos os municípios brasileiros sejam atendidos. Eu até brinco dizendo o seguinte: o Fundeb é o programa mais socialista que o Brasil já tem. Por uma única razão, qual é? Você reúne todos esses impostos, inclusive o próprio município participa com uma parte da sua arrecadação, e depois você faz uma distribuição por todo o território brasileiro. Então, aquele lugar mais distante lá no Amazonas, que não tem possibilidade de ter nenhum imposto local, que não consegue um desenvolvimento, mas tem lá uma escolinha determinada lá, recebe o Fundeb para poder pagar os professores que vão lá. Isso significa um salto incrível. Você está tratando de forma igual o Brasil inteiro, né? Isso significa que um município mais rico participa nesse bolo de forma maior e um município mais pobre participa de forma menor, mas recebem todos o dinheiro para a questão da educação. O de São Roque, por exemplo, é um município que recebe mais do que dá, né? Então, por exemplo, aqui nós temos 50, eu já vi dados de 2000, eu tenho aqui de 2017, 52 milhões São Roque recebe, e eu tenho a impressão que ele fornece para a cesta do Fundeb 17 milhões e recebe 35 milhões a mais. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Você pega uma outra cidade maior, como Jundiaí, é o contrário. É uma cidade que dá muito mais e recebe menos. Mas é justo, porque todos estão atendendo o processo educacional brasileiro, que é o ensino básico, desde a creche até o fundamental e o ensino médio também. Então, o senhor defende assim que não dá, por exemplo, olha, a educação em São Roque está indo bem, no outro município não está. Quer dizer, o senhor defende que a educação, então que ela não fosse municipalizada, que fosse algo, vamos lá, o Estado ou o federal. É um projeto nacional. Projeto nacional, porque cada município tocar de um jeito. Eu vou dizer assim, o Fundeb teria que ter o dobro do que está colocado. Seria muito maior. Ele é insuficiente hoje.
Se você pega o Fundeb, a lei do Fundeb determina que 60% do mínimo seja usado para pagamento dos professores. É lei isso. O que é que está acontecendo com São Roque há pelo menos uns 4, 5 anos? Essa quantidade já atingiu 90%, está quase em 100% só para pagar os professores. Está sendo usado só praticamente para folha de pagamento. Para folha de pagamento dos professores. Aí pode ser usado para pagamento dos outros, dos especialistas, os que estão dentro da direção, os que dão suporte dentro da educação, por exemplo, municipal, também pode usar o Fundeb. Já não está conseguindo. Pode ser usado para situações da própria escola, de manutenção e tal, já não está conseguindo. Mas quando o Fundeb começou... Então você ultrapassou o limite do próprio Fundeb, não está aguentando mais. Então, porque a gente teve ginásios, quadras que foram cobertas, né? A gente teve muito investimento. Isso e hoje não dá mais. Não consegue mais. Então, é a queda da arrecadação? É a queda da arrecadação, a insuficiência, é a recessão, tudo isso bateu no Fundeb. Então você tem um problema nacional, já não é mais de São Roque, é um problema nacional. É um perigo isso. Quer dizer, por quê? Porque não se priorizou a educação. A educação tem que ser priorizada, sabe? Num projeto nacional que atinja, e aí não tem como. O Fundeb tem que ser redimensionado a um nível muito maior do que é hoje. Tá. Zé Valério, aliás, vai acabar vence agora, né? Não, 2020. E como é que vai ficar, Zé? É o que o professor falou, se está difícil com esse dinheiro que está chegando e não está dando para fazer investimento, o que nós podemos esperar do que vem pela frente na educação aí? Não tem saída. O governo federal e o Congresso Nacional vão ter que, exatamente. Ou para tudo. Ou para tudo. Não vai parar porque é greve. Não. Porque simplesmente, não tem se recurso. A pessoa não recebe, ela não trabalha. Só isso. Não tem isso, não é jogador de futebol não que vai lá. Agora, esse redimensionamento que o professor citou é que precisa ser realmente discutido, né? Porque você não pode trabalhar com os mesmos valores. Tem que aumentar os valores. Quando você atinge isso, você entra no que se chama os 25% da educação que é constitucional também. Então, na realidade, o município de São Roque não suporta isso, tudo isso. Se tirar o Fundeb, acabou. Quebra. E depois, você tem os 25% que é obrigação constitucional também, que tem que ser aplicado também na educação. Aí, para todo aquilo que pode ser feito dentro da educação, seja reforma, seja construção, você pode usar dentro dos 25%. Mas isso, se você observa a arrecadação de São Roque no seu conjunto, ela não suporta isso. Porque tem todo o restante. Depois você tem saúde, obras, folha de pagamento. Folha de pagamento que não pode passar de quantos por cento? É 54%? 54%. Mas já está, por exemplo, se já pega 50%, normalmente já foi metade. Já deve. Eu imagino. Educação, 23%. Isso. 25. Saúde, 25%. Isso, saúde, 15%. 15%. O que sobrou, Zé Valério? Sobra pouco para investimento mesmo. Isso. Você tem diferença. Aí tem as diferenças no município, né? Se vai a um município que tem e aí nós vamos entrar em outra questão mais complicada. Um município que tenha indústrias e ao redor uma série de outras atividades produtivas, ele tem uma arrecadação muito maior. Mas São Roque não tem isso. Mas aí tem aquela coisa, correria tem aquela coisa de parlamentar. Então, essa coisa inteligente que os nossos parlamentares inventaram, que é você ir lá com o Pires na mão pedir um favor para eles falarem, olha, dei tanto para tal, como se o dinheiro fosse deles. Exatamente. Dei tanto para conseguir. Com certeza. É um absurdo, né? Absurdo. Se o dinheiro tivesse aqui, talvez não precisasse nem de Fundeb. Isso. Viu? Não precisava nem de Fundeb. Estou errado? Não está, não. Então, isso é verdade. Mas essa reforma tributária que é ideal, o ideal, né, não é difícil conseguir, né? Porque o pessoal vai se segurar sempre para poder ter o domínio da distribuição do recurso. Presidência de clube de dame e xadrez tem briga? Imagine para outras coisas, meu. Dame e xadrez, vocês já ouviram algum clube de dame? E tem briga, pô. Imagine para outra coisa, viu? Pô. E deixa eu perguntar pro Matheus Tarabolé, você é economista, cara. O senhor foi eleito prefeito lá. Eu de prefeito, Zé Balai de vice, professor Weber volta para educação, Zé Fernando vai pro esporte e eu chamo você para ser meu economista lá. Aí falou, Taraborelli, não dá o dinheiro. Tem solução na economia, Taraborelli? Bom, complicado. Com essa crise que está no Brasil... Você falou para ele complicado, eu falei, e agora? Mas o professor falou acertadamente, a questão é a arrecadação. Então tem que ter
tanto na esfera nacional, estadual e principalmente municipal, um planejamento. Então, eu sempre pergunto, né, para os meus amigos, para o pessoal, como você imagina São Roque 2030? Entendeu? Então, você tem que ter um planejamento. Realmente, trazer indústrias, empregos, aumentar o valor do salário médio do município. Não só o pessoal falar aumentar a arrecadação, aumentar imposto, aumentar IPTU. Tem muita gente que reclama, não, vai aumentar a arrecadação, vai aumentar meu IPTU. Não é dessa forma, você consegue aumentar a arrecadação, principalmente aumentando o PIB do município. Então, na parte do Fundeb, realmente acabando o Fundeb, São Roque só ia ficar, que hoje tem em torno de 35 milhões livre, ia ficar com 17, né, que é o que ele contribui, ele ia deixar de contribuir. Então, realmente o governo federal vai ter que repassar novamente, aí, talvez para um outro fundo, um outro projeto, porque senão trava mesmo. E realmente não é greve, não é falta de dinheiro mesmo. Falta de dinheiro, realmente. Você não ganha, você não trabalha. E hoje, foi o que o professor falou, está indo quase 100% para pagamento de professor. Então, você não tem um percentual para investimento. E são mal remunerados. Né? E mal remunerados, exatamente. Então, é aquela de, como você falou no tempo de vocês, construção de escola, melhoria, reforma. Então você não tem recurso para isso. Aí fica a cargo do município correr atrás de emenda parlamentar, ir lá para Brasília, pedir. Esse ano, se eu não me engano, cada deputado federal tem direito a 25 milhões em emenda, então é complicado. E aí tem gente que teve voto aqui que não conhece a cidade, não vai mandar recurso. Não vai mandar. É complicado. Eu dei uma ideia ontem de todo mundo mandar um e-mail todo dia para esses caras aí, sabe? Que nem no filme lá, eles mandam. De tanto alguém precisa. Todo dia nós vamos mandar e-mail para eles lá para. Você falou do filme que o cara estava preso e queria biblioteca, não é isso? Como é que chama o filme? Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade. O professor Weber, até aproveitando nesse assunto um pouquinho mais, quando o senhor assumiu como vice-prefeito, mas o senhor foi indicado para ser o diretor da divisão do Departamento de Educação. Aí o senhor falou, a educação, o senhor falou que está esgarçada, né? Você falou, esgarçou, né? Quer dizer, o negócio foi esticando. Quer dizer, e a partir do momento que o senhor deixou o Departamento de Educação, o que o senhor, será que o senhor conseguiu fazer alguma coisa lá para ajudar, para não ficar tão esgarçado? O que o senhor diria de positivo que o senhor conseguiu? Tem que fazer uns remendos. O tecido está esgarçado. Eu divido da seguinte maneira. 2017, que foi a época que eu fiquei... os dois períodos são 2017 e 2018. 2017 foi reconstrução. Foi puramente aspecto físico, por assim dizer, né? Um momento em que nós tivemos que se dedicar a uma reconstrução da merenda, reconstrução do transporte escolar, que não havia praticamente nenhum veículo da prefeitura em condições de uso, sabe? Reconstrução do processo de manutenção, que também estava em condições deploráveis. Reconstrução da própria estrutura do departamento, que deveria ser repensado. Então foi todo dedicado a isso, 2017, né? Eu não conseguia nem não conseguia nem pensar. Era o dia inteiro esse tipo de situação, né? 2018 começou a ter um certo vislumbre, e daí começamos a pensar em termos de projetos, de alguns dentro do que é possível só. Né? Não daria para sonhar com coisas além do possível. Né? E aí, no final de 2018, quando eu aprendi comecei a perceber de que havia um pouco de folga, e aí eu fui surpreendido pela... Quer dizer, quando o senhor achou que ia para começar, o senhor ajeitou a casa? E eu acredito que sim. E quando ia começar... Isso, aí tive essa surpresa desagradável. Ficou uma... Quer dizer, a gente ia entrar nessa questão política, a gente vai voltar, mas percebeu que politicamente azedou ali, né? Eu diria, eu não escondo de que houve uma decepção progressiva, né, com a condução, e eu vou usar aqui a expressão que o próprio Efaneu usou aqui nesse mesmo programa.
na minha opinião, deixou a desejar. Foi quando a gente perguntou para o Efanil, o que o senhor está achando do governo Cláudio Góes? Isso há um ano, mais ou menos. Isso. E o Efanil falou... Né? Essas palavras, deixa a desejar. E dá tempo de recuperar em um ano, faltando para a eleição? Eu não sei. Na minha parte, eu já tenho tornado público que eu não estou compatível mais com essa perspectiva. Aliás, vamos perguntar assim, fala assim, mas o professor é o vice-prefeito, não é mais o chefe, não é mais o diretor de educação, mas o que ele está fazendo organizando a mostra de ciência e tecnologia? O senhor continuou na prefeitura, né? Continuou. Eu, no momento que o Cláudio pediu que fosse colocado o cargo à disposição, eu falei para ele de forma bem clara de que eu gostaria que duas situações pudessem ainda ser preservadas. Uma, que eu gostaria que a sala de vice-prefeito eu pudesse continuar na Brasital, onde eu estou hoje, até lá. O senhor dá expediente lá na Brasital? Estou lá. Então eu recebo as pessoas, oriento gente, e é coisa que, como um vice-prefeito faria, assim como outro cargo político faria também. E pedir para continuar nos programas, nos projetos de educação que fosse possível. Um deles, a mostra de ciência, e o outro, um projeto de laboratório experimental, que é um sonho que eu tenho para a população dentro da própria Brasital, que nós estamos trabalhando com isso também. Quer dizer, senhor, como é que vai funcionar esse laboratório? Você vai precisar de investimento, de equipamento? Como é que é? Talvez não muito pouco. Na realidade, o laboratório é uma espécie de... como se diz nas universidades, eles chamam de Lab-Fab. Né? São uma fábrica de experimentação com a informática. Né? Você utiliza... Isso tem sido feito com... Inclusive, uma das ganhadoras do prêmio de melhor professora brasileira, que é a Débora Garofalo, se não me engano, de São Paulo, foi levada como uma das 10 melhores professoras do mundo com esse tipo de experiência, onde você reúne todo tipo de lixo eletrônico e situações desse tipo, leva para dentro de um galpão e trabalha com os jovens que gostem disso em fabricação de coisas, utilizando a informática. Uma placa eletrônica que é muito comum, que quem da área conhece, que é o Arduino, em que você possibilita que a criança aprenda os conceitos elementares do que significa a programação. E daí constrói robozinhos, carrinhos e tal, e a criança adora isso. Isso é um aprendizado. Então, nós estamos querendo fazer um grande galpão aberto para que a população jovem de São Roque possa ir lá e seja uma espécie de laboratório de apoio à área de informática. É isso, é um sonho. E está muito distante a realização? Não, está indo bem. Está indo muito bem. Eu quero agradecer ao professor Leodir, inclusive, por estar apoiando isso. Ele tem se mantido como um apoiador, independente do fato que ele tenha me substituído. Ele é uma pessoa muito educada e está apoiando essa ideia, e eu creio que a gente possa avançar bastante. Tem uma equipe de informática dentro da educação que é excelente e que vai ficar lá dentro do próprio galpão à disposição depois. Já estamos avançando bastante. Já. Só para incentivo, dado interessante, todas as medalhas olímpicas do Japão foram construídas com ouro, o bronze e a prata que tem nos computadores, exatamente. E todas as medalhas foram recicladas de computadores que estão jogando fora. Nós temos apoio disso, de algumas coisas, que o Senai também está junto nisso, né? A gente também está trabalhando com o próprio Senai nisso. E eu até convido um dia vocês lá no galpão. Vamos lá conhecer, vamos lá. Vocês vão ficar meio assustados, porque aquilo parece uma grande bagunça, mas é uma bagunça criativa. Uma bagunça organizada. É o que eu falo do meu quartinho para minha esposa. Não mexa lá na minha bagunça. Você sabe onde está tudo. Se arrumar, você se perde. Se arrumar, você se perde. Eu não falo que é uma bagunça organizada, eu falo é uma bagunça que eu entendo. É a minha bagunça. Não mexa. É a minha bagunça. Se mexer, estraga. Mas essa segunda mostra de ciência e tecnologia, quer dizer, você está o ano inteiro trabalhando. E são quantas escolas? São 34, é isso? Na realidade, são 40 praticamente instituições participando. A lista toda está aí. São todas as escolas de São Roque, exceto uma só, que resolveu não participar.
Que é Tibério, né? De Mailasca. Exatamente. Mas todas as escolas... tem lá, tem a relação... Dá uma aproximada da Espoleta, a gente vai mostrar ali a relação. Dá para aproximar um pouco ali, Espoleta, senão eu vou falando aqui, ó. Ângulo São Roque, quer dizer, as escolas particulares também. Todas. Colégio Adventista, Colégio CB, Colégio Dom Pedro I, Colégio Objetivo, Colégio São Roque, Colégio Técnico Cotec, Escola Estadual do Distrito de Mailasca, Escola de São João Novo e Paminondas, Antônio Cavalieri, a Barão de Piratininga, lá do Cambará, onde eu estudei, Carmen Lúcia Blanco Carvalho de Brito, fica onde é Carmen, Zé Fernando, Zé Balai, esse que sabe tudo. Euclides de Oliveira, que é lá no Canguera, José Luiz Pinto, Vila Amaral. A Maria Aparecida de Oliveira Ribeiro, o Rabindranath Tagore dos Santos Pires, Iracema Vilaça, Maria José Ferraz Schanacker, Paulo Ricardo Silveira Santos, Roque Verani, Sônia Maria Abreu Guilardi, Tetsu Shinomi, Joaquim da Silveira Santos, Leônidas Antônio de Moraes, Ruth Rodrigues de Carvalho, Escola Cooperativa São Roque, ETEC São Roque, FATEC São Roque, Instituto Federal de São Paulo, Campus São Roque, Senai de Alumínio, de fora, né? Senai Mairinque, o SESI 400, Atendimento Educacional Especializado São Roque, Informática Educativa, professores da rede municipal e Núcleo de Informática do Departamento de Educação e Cultura. E como é que vai ter espaço para todo mundo lá, professor? O que cada um vai fazer lá? Então, já tá montado hoje, se for lá, já tem 36 estandes montados, 3 metros por 3 metros, que dá 9 metros quadrados, todos estruturados, são iguais, com o mesmo letreiro de escolas. Todo mundo tem o mesmo espaço? Todo mundo com o mesmo. O espaço é igual. Está naquele salão principal, que é o salão do Darcy Penteado. Um espetáculo, porque está bem estruturado. O que tem de novidade? E aí, o que é a amostra? Só pulamos aqui... Pulamos uma? Não pulou escola, pulou um planetário móvel aqui. Isso também vai ter. E também, acho que você esqueceu de mencionar, talvez não esteja aí, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, que é uma... a Facens não está aqui. A Facens é um convidado especial, principalmente pela questão da formação de tecnologia deles, é uma escola excepcional. Eles trarão robô e oficinas, né? Então, porque a amostra é uma combinação entre a ciência e a tecnologia, né? A parte de ciência é uma parte muito formativa, que a criança aprende desde do Fundamental 1 começa, mas é principalmente no Fundamental 2, né? E a tecnologia é lenta, apesar de que hoje a tecnologia, principalmente que a informática, já vem desde que quando é bebezinho. Não, a criançada já está com... Então nós estamos ampliando agora. A primeira foi um sucesso imenso. Quantas pessoas passaram lá? A gente calculou, a gente não tem a catraca, né? Uhum. Mas nós calculamos no mínimo 5 mil, no máximo 10 mil. Então é uma coisa impressionante. Perguntar por economista, é um número de defasagem. Uma margem de erro um pouco alta. Esperamos que seja 10 mil. Mas nós não temos como colocar a catraca, porque as crianças não param. Elas vão, voltam, entram, saem, né? É uma massa de jovens. E é o que eu falei no ano passado, nós aprendemos. Não, agora não falei, mas porque eu vim fazer aqui o anúncio, né? Agora nós aprendemos uma coisa que é uma coisa impressionante. Nós descobrimos no ano passado que havia uma demanda reprimida por parte desses jovens que me assustou, no bom sentido, né? Eles querem isso. Eles querem ser o protagonismo do processo de educação. Eles adoram o fato de ter uma coisa que exiba o trabalho deles. E eles gostam da interação, né? Eles ficam permanente em interação, se conhecendo, visitando. Não houve diferença entre as escolas públicas e privadas. Eu fiquei impressionado com isso, que é muito bonito isso também, né? Não teve assim um experimento melhor que o outro, né? Então, a amostra é a forma de você incentivar os jovens a fazerem a experiência em sala de aula e, principalmente, sair da sala de aula e mostrar. E demonstrar. Está aqui, nós estamos fazendo isso. Mesmo que seja uma coisa simples, eu gostaria muito que você fizesse... Não, vamos passar lá. Isso. Porque você vai perceber que uma criança, quando ela mesma explica uma reação química, como que ocorre, de que jeito isso produz alguma coisa na natureza,
ela tem uma felicidade imensa em fazer aquilo, né? Porque ela é atenção, né? O professor é o pano de fundo, o professor é o orientador. Ele fica lá dentro, mas são 4, 5 crianças por cada estande, e isso e às vezes se revezam, mudam. Tem horários, né? Fala assim, uma turma vai ficar lá das 8 às 10. Muda os experimentos também, às vezes mudam também. Então, é uma coisa extraordinária, porque eles vão para dentro dos estandes, se conhecem, olham. Desse ano nós estamos aumentando mais a questão da tecnologia, através de robótica e protótipos que são criados pelas crianças e que tem que também estar lá para explicar, que eles também gostam. Então, é uma grande festa da área de ciência e de tecnologia, que eu acho que São Roque está precisando disso, né? Sim. E a ideia partiu do senhor de criar essa feira? Não, eu tinha uma experiência enorme nisso em função da universidade, de popularização de ciência. Eu não tinha essa experiência dentro de um município, né? Para isso, você precisa ter equipe. A minha equipe... Está aqui, eu vou até falar aqui, ó, professor Weber, Graziane Portes, Isabel Bianchi, Jailton Nunes de Almeida e Gabriela Prado. Isso, essa é a equipe base, que são 3, a Graziane, a Isabel e o Jailton são os supervisores da rede, né? A Gabriela é uma advogada que foi minha assessora durante muito tempo. Essas pessoas são as pessoas de suporte e que conduzem tudo. Estão trabalhando fazem praticamente 8 meses. E o detalhe é o seguinte, por exemplo, quando vocês vão convidar uma escola, você chega e fala, olha, a gente vai fazer em outubro a mostra de ciência e tecnologia. Aí cada escola já começa a preparar, quer dizer, nesse trabalho de 5, 6 meses antes. Isso, exatamente. Isso é um processo longo de reuniões, de logística, onde você coloca quais são as regras, o que tem que poder ser feito. Como, por exemplo, você tem diversas escolas. Outro dia eu ouvi uma pessoa que trabalha lá na cultura, ela falou uma coisa para mim que me deixou assim até triste, porque ela falou assim, o projeto na minha filha não foi selecionado para a mostra. Mas o que tem? Você tem o incentivo dentro da escola. Você tem as crianças fazendo projetos para trazer para a mostra. Se a gente pudesse... levaria tudo. Levaria todos, né? Porque aí precisaríamos ter um super galpão, né? Para apresentar todos os projetos. E essa escolha é feita dentro de cada escola? Dentro de cada escola. Tem escolas que inclusive, eu tenho uma crise muito grande por isso, porque tem escolas que dizem assim, nós queríamos ter 2, 3 estandes. Mas, às vezes, não cabe nem no salão. Então, é uma coisa que também deixa a gente um pouco triste, também, do ponto de vista de ter que dizer, olha, tem que ser... mas é a questão do merecimento também. Tá aí, né? Isso. Agora, olha, que não estava aqui, né, nessa relação do cartaz aqui, estou vendo a Facens, Faculdade de Engenharia de Sorocaba, escola interativa. Isso, é interativa. E a escola Código Kid, que fica ali na 13 de maio. Isso, são 2 escolas interessantes, porque elas não são escolas clássicas do ponto de vista de escola, não são de cursos, né? De cursos. Uhum. E eles nos procuraram e eu fiquei meio assim, porque são escolas comerciais, né? Uhum. Mas aí eu falei, olha, para a amostra tem que vir com um projeto. Não é só para montar o stand para fazer a propaganda. Isso, exatamente. E eles me surpreenderam, porque eles disseram o seguinte, nós vamos levar o projeto de crianças que fizeram dentro dos... Eu falei, bom, nesse sentido, ótimo. Então, eles estarão lá. Então, significa que tem uma repercussão muito maior que a gente esperava. E ela vai crescendo, né, professor? Vai crescendo, exatamente. Aliás, vamos confirmar os horários aqui. Então, vamos lá, vamos para esse cartaz aqui. 17 e 18 de outubro, então, quinta e sexta-feira, das 9 da manhã às 3h30 da tarde. Não encerra um pouco cedo, professor? 3h30? Porque nós temos uma logística, Wander, que é muito complicada. Essas crianças têm que ser transportadas. Porque tem que oferecer para boa parte das escolas aqui. Inclusive tem até o almoço delas. É uma logística imensa isso. Então, é por isso que essa equipe é uma equipe extraordinária, porque eles trabalham em toda essa logística. E aí, às 15h30, eles têm que preparar para eles voltarem para sua casa e tal. E não pode passar de 5, 6 horas da tarde. Então, a gente tem que trabalhar, né?
É uma organização muito... E no sábado, dia 19 de outubro, das 9 até a 1 da tarde. É bom sempre falar que a exposição é gratuita, né? Pode ir lá, chegar, acompanhar. E para quem não sabe, né? Se tem alguém que não sabe, a nossa Brasital, ali na Avenida Aracaí, né? Isso. Fácil ali. E também está liberada a entrada pela Rui Barbosa? Tem também. Então pode entrar pela Aracaí pode. ou Rui Barbosa. Nós vamos ter ali, tem um planetário móvel que vai estar lá, né, que é uma coisa que a Prefeitura também e o Departamento de Educação também nós arrumamos, que é uma observação das estrelas, né, que está muito em cima. Vai ter duas exposições do Catavento em São Paulo. O Catavento é muito legal. Meu filho foi lá acompanhar. Tem muitos equipamentos. Mas nós trouxemos painéis de mudança climática sobre o Cosmo, que são muito bonitos, estão lá, né? Esse ano, infelizmente, nós não conseguimos trazer o caminhão da nanotecnologia do Senai, que não pôde. E a carreta, é uma carreta, né? E tinha uma carreta do Catavento, infelizmente, ela não tem mais. Eles pararam com aquela carreta. Poxa, e agora é o seguinte, o senhor espera, né, que o senhor plantou essa semente, o senhor está na administração, mas que quando termine essa administração, se um dia o senhor não estiver mais lá, que essa mostra continue, né? Isso que às vezes, infelizmente, né, Zé? São projetos que precisam... Como o Zé falou outro dia, né, que foi o Bruno Covas que falou, que a administração pública é uma corrida de revezamento, não 100 metros rasos. E eu queria fazer uma afirmação bem clara. O fato de eu ter uma situação de incompatibilidade política e tal, até com o próprio prefeito e tal, não significa que você não tenha uma educação, diálogo, né? Diálogo e tal. E o que ele tem comigo eu ainda tenho, sabe? A política é feita da diferença também, né? E tem que ser respeitado. Ele tem me respeitado nesse sentido, eu devolvo no mesma moeda o respeito, né? Que é manter esse tipo de situação. Eu acho que nós não podemos ter esse tipo de situação feita. Não dá para comprometer um projeto desse alcance, dessa envergadura, por causa de problemas políticos. E vai ser respeitado assim como ele está respeitando o projeto. Que bonito esse gesto, porque às vezes a pessoa fala, o Weber não estava lá, o Weber brigou com o prefeito, eles não... Isso não são posições diferentes, as situações, de tratamento. E aliás, eu falei, brigou. Não brigou, houve né? Eu acho que eu gostaria, diferenças políticas. Eu gostaria muito que a condução fosse feita de uma forma que eu não me agradou. Pronto. Por isso que eu usei a frase. Não trouxesse tanto desgaste. Isso. E por isso que eu usei a frase do Efanel. Né? Para mim, deixou a desejar. Agora, o senhor conversa com o Efanel? Tem visto o Efanel? Não tenho conversado, mas respeito também. Muito. Diga, Zé. O projeto, os projetos que o professor citou, 2 que está desenvolvendo sob sua responsabilidade, né? São projetos que fogem dessa questão política, né? A gente tem que diferenciar as coisas, né? Coisas que vão permanecer. Exatamente. Como o Vanderlei falou, tomara que outras administrações mantenham esse tipo de projetos, né? E como assim o que for positivo nesta que seja mantido numa próxima. Ainda no governo do Cláudio ainda tem mais o ano que vem, então né, a terceira. Claro. É legal. E você, Matheus, você tem acompanhado também. Você está muito do lado do professor Weber aí, né? Tô. E como é que tem sido essa experiência? A minha conversa mais com o Zé e com o Weber é mais na parte da política mesmo. Não acompanho tanta parte aí da feira, da Mostra de Ciência. Vou estar lá num dos dias ainda, vou me programar. Mas é mais uma aproximação política, né? É bom, isso é bom. Eu acho que isso daí. E outra coisa, a gente está vivendo esse clima. Já começou a campanha, né, Zé Balai? Começou. E isso daí é legal. E vai ocorrendo. A gente vai ver gente que estava junto numa campanha, não vai estar junto nessa. Gente que não estava numa outra campanha. Quer dizer, essa é uma coisa natural. Não pode ter mágoa, né, Zé? Posso falar uma coisa? Pode, fica à vontade, professor. Eu digo o seguinte: para mim, o prazer de estar ao lado de 2 figuras como o Zé Balai e o Matheus é uma coisa extraordinária. Poxa, obrigado aí, professor. Porque eu vejo o seguinte: são 2 pessoas que eu aprendi aqui em São Roque a respeitar. O Zé Balai pela história dele, que depois eu fiquei sabendo de toda a história dele, o senhor levantou a ficha dele lá? Levantei. Levantou a capivara lá. Tomara que você não tenha levantado tudo, hein, cara? Você já vai desistir logo. É uma pessoa respeitadíssima. Obrigado. Né,
já foi várias vezes político dentro de partidos. Foi 5 vezes vereador? 5 vezes. Dentro de partidos que me agradam, com perspectiva fortemente social, né? Sempre lutou. Como falou, você foi PCB. Você foi PCB. Eu comecei no PMDB, depois tive uma militância quando da legalidade do Partido Comunista, né? Fui do PCB. Com o Goldman, com o Resk. Sim, E depois eu voltei para o PMDB e teve uma ligeira passagem pelo PMN, que era um partido que estava coligado aí com o PPS, que depois eu vinha a militar no PPS até recentemente. Agora você está no PDT. PDT. Aliás, até o seguinte, olha, hoje tem PDT bastante aqui, né? Reunião até da faltou. Os partidos que eu passei tinham um vermelho na bandeira. E só para completar, quer dizer, é um prazer imenso. Obrigado. Sabe? Não, e esse de é legal ontem. E o outro prazer é na outra ponta. É esse jovem, o Matheus. Não tão jovem, mas é um jovem. E que eu pelo menos, né, não escondo o prazer de estar ao lado desse menino. Para mim é um menino, mas é um menino promissor. Sabe? A política precisa de renovação. Sim. Sabe? Então, para mim eu me encontrei. Muito obrigado. No prazer da política com esses duas pessoas. Agradeço. Legal. Isso ele fala assim, o professor só está fazendo. Não, mas a política faz parte. Fala, Zé. Eu fiquei um pouco assim quando o Matheus falou, nem tão jovem. Eu lembro do Matheus na barriga da mãe dele, cara. Né? Verdade. Sua mãe é a Vera? Vera Borelli. Porra, Zé, eu lembro quando sua esposa, a Silvia... o Bira, o pai dele, um artista, amigo meu, uma pessoa que eu gostei muito de... O Zé Fernando também, ele dava aula para umas criancinhas de natação, agora os caras já estão levando... Os alunos estão levando o neto já, né, Zé? Pois é, rapaz, agora... Pediram, minha nora pediu para me ensinar meu neto a nadar, né? Vai ser já vem outros amiguinhos dele que é tudo... Foram os pais, foram os meus alunos. O Zé, o último que você vai ensinar a nadar deve ser eu, tá? Não, mas você não aprende porque não quer. Porque é burro. Só um detalhe, essa questão do professor, falar da questão da renovação, da juventude e tal. Meu pai tinha muito disso. Meu pai, ele já mais adulto também, né? Ele brincava com a criançada, fazia os times de futebol. Sempre gostou muito da criançada. Sempre com os jovens, E depois na militância política dele também, ele sempre mesclava com os jovens. Os vice-prefeitos dele davam a você essa identificação, né? Que ele teve o Paulinho japonês, que era bem mais novo que ele. Paulinho, quando ele foi candidato em 72, né? Depois... O Rios. O Rios estava no meio, né? Mas jovem também na época. E o Tuto. O Tuto, bastante jovem, né? O Zequinha, depois jovem, o Zequinha. O meu pai sempre gostava dessa mescla, apontando sempre para a renovação política. Né? Não, isso que eu acho. Ontem a gente recebeu aqui a Juscele, que é do PSL, né? O Felipe Duarte, que está acompanhando o programa aqui com a gente, é conservador. Quer dizer, isso tem um espaço para a gente conversar, a gente tem que parar desse... Tem que ter a conversa. Desse clima de fla-flu, né? Exatamente. Olha, porque... O Felipe esteve aqui, foi um bom papo. Foi um bom papo aqui. Ele é de direita, mas a gente dialoga, a gente conversa... Claro que as diferenças vão ser resolvidas na urna, né? A gente espera que seja na urna. Exatamente. Se for para sair no braço, a gente sai. Ô, louco! Esperamos que não, né? Tô brincando, porque ele falou, né, uma vez aí aqui no programa, ele falou que as diferenças têm que ser resolvidas mesmo no âmbito da democracia. No pleito político. E até hoje, professor, a gente vai mesclando aqui, falando da mostra de ciência e tecnologia, e a gente aproveita e fala aqui um pouco de política também. Tem gente que até hoje que fala, mas como é que o Cláudio Góes foi ter o vice do PC do B? Que não é meu partido hoje, porque eu saí e vim pro PDT, né? Sim, mas é isso. Quer dizer, na realidade, tem que ser bem colocado. A minha decepção vem porque foi o Cláudio que convidou. Nós, no caso era para ser o Chumbinho. Para ser o vice-prefeito. Né? Então, eu me lembro que eu fiquei muito surpreso na época. Eu falei, né? Uma pessoa, eu não conhecia ele, tinha informações como administrador e tal, e veio e convidou de que fosse feita a coalizão. Né? Mas o que acontece? Nesse sentido, houve uma expectativa, por assim dizer. Né? A expectativa talvez tenha sido quebrada um pouco pelo fato do Chumbinho não poder ter sido, né?
para mim foi um choque, até rápido, porque foi muito rápido. Porque foi quando começou a campanha, né? Isso. A campanha começou do dia 16 de agosto, né? E aí não chegavam os santinhos do PSDB. Isso. Mas cadê os santinhos? Que estamos segurando o santinho porque você faz o santinho com o chumbinho, daqui a pouco não vai ser o chumbinho, né? De uma certa maneira, essa mudança... Porque eu não ligo de dizer que eu não tinha essa expectativa de ser o candidato a vice-prefeito, né? Muita gente pergunta e fala, não, quem deveria ser é o chumbinho. Né? E eu, no fundo, não me preparei para isso, né? Foi posterior. Tanto que, de fato, a primeira coisa que eu fiz foi solicitar ao Cláudio que eu gostaria de ficar dentro da área de educação. Agora, durante o decorrer, a gente acaba descobrindo coisas que são parte da política também. Quer dizer, vamos até aproveitar, a gente já entrou... vereador pressiona muito? Pressiona. Porque eu até teve o Etelvino, chegou um dia, e o Etelvino pode estar com a gente aqui quando quiser e tal. Ele chegou um dia de falar lá, nossa, o nosso diretor de educação é intragável. Você ouviu isso? Isso daí machucou? Eu acho que eu diria que ele foi um pouco além da educação política, né? Eu não posso também usar adjetivos a respeito da conduta dele que não fica bem, né? Não é dessa forma que se... Não é do seu feitio também, né? Não é meu feitio. O que eu diria é que esse processo de pressão que você usou, você tem que entender que o vereador tem uma coisa que eu acho que é muito difícil eles entenderem. Desculpa dizer isso. O executivo não é a função deles. A função deles é legislativa, é normativa, é fiscalizadora. É criar a lei ali, fiscalizar principalmente. Fiscalizar, mas não executar a coisa. Então, quando você tem o vereador que vem e começa a solicitar coisas, e às vezes coisas desagradáveis, né, que pede para passar uma criança na frente porque na creche está precisando e tal, e você fica pasmo desse tipo de coisa, porque faz um pedido desse, mas se esconde. Né? Então, não é adequado isso, porque você tem situações que são legais muitas vezes. Né? No transporte, por que não dá um jeito? Então, não é uma coisa que me agradou. Né? E isso ficava constantemente. Quer ter uma atenção, quer ser a pessoa que apareça constantemente, né? Então, isso realmente, eu fiquei muito desgastado com isso, que eu nunca gostei. Zé, uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui é que o vereador tem isso, tem que legislar, tem que fiscalizar, mas a gente tem uma situação porque o vereador é a linha de frente. Ele está na casa dele, bate na porta e fala, o vereador, e esse buraco aqui na rua? E o vereador ali, ele se sente pressionado e é muito difícil, o Zé já foi vereador, fala assim, olha, você me desculpa, mas essa questão do buraco é o prefeito que tem que ver. Mas o próprio vereador, quando ele sai candidato, ele coloca, né, que vai construir, que vai realizar, ele coloca funções do prefeito, né? Funções do executivo, né? Sim. Vou fazer isso, vou construir aquilo. Né? Já começa na campanha essa promessa. Vou fazer escola, vou não sei o quê. É um choque de competências aí que, às vezes, coloca em risco até o desenvolvimento de um trabalho que é de longo prazo, como educação, como saúde, alguma coisa. A interferência política para resolver pequenos problemas, né? A questão do varejo, como a gente fala, ela pode comprometer a política de longo alcance. Mas o vereador se sente pressionado e fala, vou perder a eleição. Mas o vereador que está preocupado com a reeleição é um tipo de vereador. E o vereador que está compromissado com o progresso da cidade é outro tipo de vereador. Né? Então, é o mais difícil de encontrar. Então você tem que pensar em projetos de longo alcance, que nem o professor citou o exemplo da Coreia, no aspecto da valorização da educação, né? Nós temos que começar algum dia, né? Se os pequenos problemas, as briguinhas
as picuinhas políticas atrapalharem isso, é que as coisas estão erradas, né? Precisa mudar. Exatamente. Tem que... Isso daí, né, Zé Fernando? Parece que o vereador ali, ele... não criticando o vereador, porque não é só o vereador de São Roque, de qualquer lugar a gente vê que ele está preocupado ali com o dia a dia, né? Com o eleitorado dele e não, às vezes, com o principal, que é a cidade. Ele está preocupado, às vezes, com a reeleição e agradar aqueles que já votaram nele do que com o que é a cidade realmente. Então, ninguém é dono do projeto. Ninguém é dono do dinheiro. O dinheiro é nosso, é do povo. Ele, como povo, também faz parte, mas eu não tenho direito de ir lá e falar, tenho. Isso aqui fui eu que doei, não. Então, eu acho que... o vereador, a gente percebe, se é do ser humano, né? Tem aquela preocupação. A gente sabe que tem jornalista que ele não admite que tem uma matéria lá que não tem o nome dele, né? Não, ele tem que ter o nome, ele tem que... A gente vê isso, jogador de futebol... Até como você falou, o vereador é o mais fácil de ter acesso, né? A linha de frente, né? Pensa, o vereador às vezes tem o próprio número do mas celular, a vaidade acaba vamos dizer assim... pegando todos, acaba corrompendo todos, vamos dizer assim. Que todos, se você são em 15, se 5 ou 6 começam a falar, os outros vão atrás. Tem que ser, se ele é dono daquilo, eu sou dono disso. Então, as vaidades acabam... É igual o técnico de futebol. Às vezes eu tenho um treinador lá que ficou com o time 20 rodadas. Aí vem lá, teve uma caída, vem lá um técnico, faz 4 jogos, é campeão. Quer dizer, esse que fez os 4 jogos só, que é o campeão, e o trabalho iniciado lá. Viu, se você tem... é difícil distinguir as coisas de uma forma quando você trata de interesse político. Porque, por exemplo, se tem, como o professor citou, alguns exemplos de... Vamos falar o português, claro, de furar fila, vamos dizer assim, né? Então, se os critérios são justos... Se tudo funciona de forma justa, tanto na saúde como na educação, vai ter uma fila de espera. Meu. Agora, o meu eleitor está na fila de espera, eu quero passar para eu poder mostrar força política. O vereador deve se preocupar em acabar com a fila, né? Como que a gente pode fazer? Tem fila é porque está faltando vaga, então constrói mais um prédio, vamos ver. Mas agora não. Então, se você sabe que o professor está lidando ali de forma justa com as filas de espera, tanto para a creche como para a escola. Para a educação, que tem o PROS lá, né? Então, na saúde, por exemplo, às vezes você tem uma fila para atendimento numa cirurgia, alguma coisa de ser um atendimento fora. Não, vamos fazer furar a fila disto, daquilo, para poder ter benefício político. Eu vou dar um exemplo que foi uma das coisas que deu mais dor de cabeça, né? O transporte de crianças, por exemplo. Você tem uma lei que determina, lei nacional, não é uma lei, né? Que uma criança que more a 2 quilômetros da escola, ela não tem o direito ao transporte escolar. Então, por quê? Porque esse trecho de 2 quilômetros é um trecho que ela pode ser percorrida a pé, né? É um trecho em linha reta que às vezes tem que, por exemplo, quem mora do lado de uma Raposo Tavares, que você tem que fazer a escola está a 50 metros daqui, mas nós temos que fazer um retorno de 500. Não, tem situações. Você tem situações, e eu concordo com você. Tem situações que são situações que você muitas vezes exige que você faça um exame da matéria de forma, como é que chama assim? Percebendo isso, quais são o caminho que a criança tem que percorrer, tem perigos nesse caminho, algumas coisas que têm que ser levadas em consideração. Mas o que nós víamos? Não era isso. Era pedidos que eram bem claro que não era isso. Era, mas essa criança está a 1,5 km. Já estavam pegando essa criança, estavam pegando, mas está errado. Porque aí tira a vaga de outra. Né? Tira a vaga, porque o transporte escolar é limitado, tem um número determinado. A prefeitura paga muito por um transporte que tem licitação, se a prefeitura não tem o próprio transporte, tem a licitação que é feita por terceirizado. Então, e os pedidos eram absurdos, né? Então, chega lá querendo que dê um jeito para uma criança que está a 1 quilômetro da escola. Isso cansa. Isso cansa, porque essa pessoa, esse vereador, não quer. Se você falar, vamos tornar isso público, ele de jeito nenhum, ele tem mais ódio ainda de você, né? Porque ele não quer que seja visto como fez um pedido desse. Então ele vem lá para fazer o pedido por baixo dos panos, por assim dizer, né?
E é um negócio que você, numa parte executiva, você fica numa situação difícil, porque você fala, então tem que quebrar essa regra por conta dele. Senão o cara vai na tribuna, me desce além. Então, isso é um desgaste. Sabe? E aí o senhor bateu de frente? Bati. Eu não gostava. De frente, de lado. De lado. Eu nunca gostei muito disso, né? Ou então apalroamento. São situações que depois eu comecei a perceber, situações até que eu chamo de ridículas, né? O vereador quer atenção, por exemplo, que ele quer ir lá na escola na companhia do diretor de educação, né? Por uma visita. Na minha cabeça eu ficava pensando, mas para quê? Quer ir lá na escola para quê? Não tem nada a ver com aquela escola. Lá tem uma direção, tem a coordenação, tem as crianças, tem o... Pedir para determinado aluno passar de ano. Isso, então... Só falta isso. Não falta. Mas o vereador pode falar, mas eu consegui uma emenda para... Não, mas é a imagem, que ele quer ir lá com a imagem dele, mas eu não conseguia entender isso. Né? Não conseguia. Realmente, para mim, era algo incompreensível. Então... De fato, eu virei uma pessoa que não entendia isso. Para mim, a política não pode ser isso. Sinceramente, não pode. Eu não vou dizer que todos os vereadores fizeram isso, porque teve vereadores que eu não vou citar também, porque, né, que foram extremamente respeitosos, alguns deles foram, né? Mas que foi uma... E daí a conduta do próprio prefeito. Eu acho que deveria ser uma conduta mais positiva, no sentido que isso não fosse permitido e que fosse apoiado os seus diretores. Né? Eu era um diretor da prefeitura, né? Então, o apoio que eu deveria receber, eu senti que eu não recebi de fato. Não batendo aqui, os vereadores têm todo espaço aqui e tal, mas é que a gente ouve muito o seguinte, o Zé já teve pai prefeito, né? Muitas vezes, né, colocam a faca no peito do prefeito, né? Você faz isso, nós não vamos passar um projeto. Então, todos os vereadores têm espaço, mas o vereador fala, mas nós estamos lá, é a gente que faz, mas é duro fazer esse meio de campo, né, Zé? Depende muito do prefeito, né? Eu, como filho do prefeito, passei por situações difíceis, né? Mas nunca ultrapassei limites aí de, digamos assim, republicanos, né? Então, como o pessoal costuma dizer, ou seja... usar do fato de ser prefeito, de filho de prefeito, para poder resolver questões desse tipo aí, que eu acho constrangedoras para o diretor. Então, o prefeito deve dar um limite para os vereadores da base, né, para que não interfiram no andamento de determinado departamento, a não ser que ele permita... É o que eu pensei o tempo todo. Isso aí. Mas isso a gente vê, não é um problema de São Roque, é de toda a região, é do governo do estado. Mas aí você tem também condutas também diferentes, né? Não são todas as condutas são iguais. Então é isso que eu acho que na minha opinião, faltou um pouco mais de assertividade por parte, né? E vamos aproveitar, a gente está caminhando, está indo rápido o papo aqui, rapaz do céu. É só o seguinte, então hoje o senhor está no PDT. Um partido que eu prezo, gosto, sabe? Sim. Posso fazer uma colocação? Pode, fica à vontade, professor, você é o nosso entrevistado aqui. Vou fazer uma colocação a nível nacional, da última eleição. Eu particularmente acho que houve um erro, mas é uma interpretação minha, mas não é só minha, de muita gente. Que houve um erro muito grande, um erro político na última eleição de presidencial, né? Porque eu via naquela época, apesar de eu ter votado 2 vezes e eu confesso o meu voto, porque eu tornei público, eu votei 2 vezes no Fernando Haddad, que eu trabalhei com ele durante 8 anos, achava ele uma pessoa fantástica, continuo achando até hoje, mas acredito que na eleição, em determinado momento... Eu acredito de que se as forças progressistas tivessem apoiado o Ciro Gomes em determinado momento, a história teria sido outra. Eu acho que, sinceramente, se tivesse o Ciro... Mas o Ciro Gomes, ele é um político que está tão... Mas tem hora também que é duro um acordo, que ele vem e parece que estão ajeitando tudo, Ciro. Estão tudo jeitinho aqui, que a pouco ele...
Mas é verdade, eu também acho. É um cara, eu acho respeito muito, mas às vezes chega na hora de fazer o acordo ali. Creio. Gente muito destemperada, como é o termo que ele gosta de usar, não dá certo. Eu acho ele inteligentíssimo e impetuoso demais, por assim dizer. Né? Isso. E é uma inteligência absurda, porque eu vi muito estudioso. Mas também ele fala assim. Não é ele também fala só estilingueiro, não. Ele sabe o que ele faz. Eu vou virar o Ciro Paz e Amor só para ser presidente, né? Ele é assim. Não, ele é autêntico. É autêntico. Mas naquele momento, eu acredito que tenha sido eu acho que foi um erro político não ter apoiado ele, porque eu acho que o segundo turno da eleição teria sido outra história. Sim. Eu acho que o Ciro teria ganho a eleição no segundo turno. Sim. Também acho. Na pesquisa era o único, né? A pesquisa era o único que batia. Ela estava indicando isso, porque teria sido outra história. Então, até isso me influenciou muito nessa ida para o PDT também. Agora, o PDT é o partido que o Chumbinho é o presidente. Isso. Sim. A gente vê que o senhor não estará com o Cláudio na próxima eleição. Né? Só tornei claro. Então, ele não vai chamar o senhor para ser vice de novo. Não, de jeito nenhum. O Zé, a gente falou ontem, o Zé está no PDT, o Matheus está no PDT. Como é que está essa conversa interna lá naquelas reuniões que vocês têm lá? Vocês estão botando uma pressão no Chumbinho ou não? O Matheus vai falar. Vocês estão botando uma pressão no Chumbinho? Ele é o vice-presidente. Eu sou na ausência do Chumbinho. Na ausência do Chumbinho. Chumbinho, vem aqui que é ótimo falar com você. Mas como é que está sendo lá? Porque a gente entende que o Chumbinho, vamos dizer, tem um acordo lá com o Cláudio e tal. Mas como é que está o PDT hoje? Vander, eu vou voltar um pouquinho antes de falar de São Roque, né? Até explicar um pouco essa minha ida, tudo, né, pro PDT. Antes eu era do PSOL, né, presidente do PSOL. E no começo do ano fui conversar com o pessoal da Estadual por convite de amigo meus da Estadual do PDT. E foi feita a proposta de eu estar indo pro partido, porque à frente do PSOL, o PSOL ele foi o partido fora de época de eleição mais ativo. Trouxemos aí, em questão de 6, 8 meses, deputada federal Sâmia Bonfim, deputada estadual Mônica Seixas, Ivan Valente, deputado federal, em parceria daí com o pessoal do Instituto Federal veio o Guilherme Boulos, sempre fazia reuniões, eventos. Então era um partido que eu prezava muito que não fosse só um partido eleitoral. Então, que tivesse vida fora do período de eleição. E a estadual do PDT me confessou isso, que eles querem preparar o partido, que os municípios de São Paulo, porque o PDT é muito forte no Nordeste, né, Ceará principalmente. Ele falou que os municípios de São Paulo precisam começar a ter o diretório ativo e ter uma vida fora período eleitoral, justamente preparando a candidatura do Ciro para 2022. E aí foi esse convite. Houve algumas negociações de apoio, tudo. Conversei com o Chumbinho, fui muito bem recebido por ele e ficou a cargo de eu também ir levar outras pessoas para compor. Né? Então, basicamente, peguei as pessoas progressistas de São Roque, né, com viés mais progressista, para juntar no partido. Fala quem que você levou lá para o partido, além do Eu fui conversar com o próprio Zé Balaio, que é uma pessoa que eu respeito muito, o professor Weber. Você que é o que está contando. Foi grande parte. Foi Você vai levar o Luiz Guilherme, não? O Luiz Guilherme Conversei com o Gui ele não pretende ir. Na verdade, ele me confessou que ele provavelmente, não sei, ainda vou voltar a conversar com ele. Ele não saia mais a nenhum cargo, né, concorrer a nenhum cargo. Ele permanece no PSOL. Do PSOL foram o professor Rogério Tadeu, do Instituto Federal, que já esteve aqui também, e o Valério Sangali. Então foram esses dois do PSOL. Vieram do PCdoB o Fórum José, professor Weber, o Eduardo de Abreu, o professor Eduardo de Abreu, o professor Marcelo, lá do Germano Negrini, e deixa eu pensar. Vários. O professor Anderson não veio, não? Anderson não. Anderson está em outro. Anderson está em outro. E aí foi meses e meses de negociação. O Emir também você não trouxe? Emir não. Emir está no PSDB, se não me engano. E aí, com essa negociação, o que ficou acertado? Que a estadual passou para nós. O apoio a prefeito é decidido por uma eleição
da executiva, por o PDT São Roque ser um diretório. Aqui é um diretório, não aqui é uma comissão. Não é uma comissão provisória. Já era. Não está sujeito lá uma canetada em São Paulo. É decidido aqui. E aqui também tem, fora o diretório, são 7 membros, tem o Conselho de Ética e o Conselho Fiscal. Então, o que eu conversei na estadual falou, qualquer problema, divergência, é tudo resolvido aqui. Então, tem o seu próprio Conselho de Ética, que é baseado em cima do Estatuto do Partido e em tudo. E essa questão, o Chumbinho e o Weber já deixando claro aí, né, a sua posição política, tudo. E aí ficou acertado que vai ser uma decisão coletiva da executiva e que o grupo também não vai rachar. Então, tivemos uma reunião com o Guto. O Chumbinho aceita a decisão do partido. Sim. O que foi conversado é o que a executiva decidir, o grupo permanece unido. Porque a intenção também é vir com uma força progressista em São Roque, né? A gente teve o reflexo aí da eleição de 2018, né? Do percentual de votos, então a gente teve cerca de 10 mil votos, o pessoal já votando um pouco mais. Vocês do PDT entendem que a onda Bolsonaro não vai chegar tão forte o ano que vem? Eu acredito que não. Eu acredito que até a eleição também, não. Acho que está tendo problemas seríssimos em relação a essa manutenção da... Deixa eu ver, Zé Balai também acha que não chega forte? Não, chegar forte como chegou, pelo amor de Deus. Varreu, né? Foi um tsunami no aspecto negativo, até eu classifico dessa forma, porque o tsunami vai levando, vai destruindo até o que estava bom e tal, uma série de coisas. Então, deixa eu ver, Zé Fernando também acho que não chega. O Bolsonaro então tá sem voto aqui, hein? Eu acho que não chega. Se eu não conhecesse pessoas que gostam do PSL, eu diria que eu queria que nem chegasse, sabe? Mas como tem aqueles amigos que uma são brisa, pessoas... né? Não, a gente respeita todos. Ser pragmático, né? Do que... Porque as questões municipais são tratadas de forma diferente. Exatamente, né? Então, exatamente. Além de serem tratadas de forma diferente, convenhamos, né? Ele está se esforçando para isso. Então, mas voltando aqui, então o que decidir, você acha, por exemplo, quando que deve acontecer essa decisão? Até março? Não, antes. Tivemos, aí como está sendo a dinâmica? Fizemos uma sabatina, né, da executiva do PDT com o Guto Issa, que é um pré-candidato, né? Então vocês já conversaram com já, o Guto? Foi, na verdade, a gente abriu um espaço para uma apresentação em torno de uns 15, 20 minutos dele, e aí abriu espaço para toda a executiva. Então foi realmente uma sabatina. A gente E o Guto Issa foi bem nessa sabatina? Foi bem, agradou? Foi bem articulado, foi bem, agradou. O professor Weber fez uma leitura aqui, agora eu estou fazendo a leitura. Foi um sorriso, parece que convenceu o professor Estamos Weber. Agora aguardando... Quem vai lá depois? O Cláudio. Foi feito o Cláudio também vai? Sim. Que dia o Cláudio vai? Tô aguardando. Falei com o Emílio hoje ou ontem, e ele falou que vai me passar uma data, porque querendo ou não, o Cláudio é prefeito, tem todos os seus compromissos, tudo. Então vai ser feita a mesma questão. A gente vai sentar. Só os dois ou vai mais alguém? A gente tá analisando quem vai se viabilizar realmente. Quem mais pode ser chamado lá? Não, eu não sei, talvez o Montebello, os que estão se apresentando, realmente. Né, então. Tem o partido tem suas normas também, né, de quem pode apoiar, quem não pode apoiar, tem isso, tem que ser respeitado. E o partido também, até que eu falei hoje com a Gleides, que é presidente estadual do PDT, falando sobre a entrevista da Tabata Amaral ontem no Roda Viva, né? Uhum. E ela me passou que vai amanhã, se eu não me engano, ela vai fazer uma reunião com o Lupe, presidente nacional do PDT, para decidir os partidos, porque eles pensam estrategicamente, né? Claro. Então, quais os partidos eles vão permitir apoio e então, não. Então, por exemplo, se a executiva fala assim, PSDB não pode. Aí não pode. Aí, não. Mesmo que o Cláudio tenha ido bem, olha, seria... Não vai... Você não pode, porque aí a estadual ela consegue interferir porque você foi contra a normativa do partido. Tem uma intervenção. E aí até a executiva toda sai quais fora. São os partidos simpáticos ao PDT? Quem que está assim? Simpáticos ao PDT de São Roque? Que podem fazer uma coligação. PSDB hoje está na lista. Hoje está. O PDT, ao contrário do PSOL, o partido que eu estava, que era muito mais restrito, né? Eu recebi um e-mail da executiva do PSOL um ano antes, falando, esses podem, esses não, e contava numa mão os partidos que podiam. O PDT ele é um pouco mais aberto, né, nessa questão da coligação. Tanto que era para ser, né, com o Chumbinho, o PDT
O Chumbinho não pode ser candidato a prefeito? É o professor Weber? Pode. Eu acho que depende dele, né? Eu pessoalmente tenho uma tese que o Chumbinho deveria ser um candidato a vereador. Eu falo isso para ele já faz um certo tempo, porque ele tem uma ligação fortíssima com o distrito de Mailasca, com São João. Ele tem uma posição de defesa do social. Ele tem uma sensibilidade política. Veio aqui, falou, defendeu a tarifa zero do ônibus. Muito bom, tá defendendo. Nós também estamos defendendo isso. Tarifa? Todos nós. E quando fala tarifa, aí tem que ter um subsídio. Não, tudo. Estamos estudando. Um projeto. Esse foi Vargem Grande e Paulista está caminhando para isso. Exatamente. Esta foi uma das coisas que mais nós discutimos com o Guto. Então, nós somos muito meio incisivos. Nós queremos saber o que será feito com o transporte público, com a saúde, com tudo. Até porque, né, a gente está criando um grupo forte, né? E em termos como partido, para ter o apoio, a gente vai querer opinar em plano de governo. Tá? Acredito, todo mundo da executiva hoje do PDT não pensa em, olha, eu apoio você por X cargos, como a gente sabe que tem, né? A gente quer ter peso no plano de governo. Então, a gente vai ouvir os candidatos, tem essa determinação realmente da nacional do que vai poder apoiar ou não. E também, até hoje mesmo, falando com a presidente estadual... Não para, né? O pessoal não para. Ela mandou aqui para ver a viabilidade do PDT mesmo crescer e tentar uma vice-prefeitura. Tem tudo isso. Então é uma negociação do diretório com os outros e do diretório então, com o estadual. Pode ter Chumbinho e Cláudio. Aquilo que não teve há 4 anos, pode ter agora de novo. Pode ter. Pode ter. A executiva que vai E se o senhor, professor Weber, for voto vencido, o senhor sobe no palanque o Cláudio. Se for uma questão de voto vencido, dentro do aspecto do partido, eu obedeço o partido. Não tenho dúvida nenhuma. Eu nunca deixei de ter essa posição. Mesmo discordando. Então, tem uma coisa, até o Cláudio tá convidado aqui, ele falou 35 vezes que vem no programa, mas ele vem. Antes vai marcar reunião com a gente. Então, vamos ver se ele vem primeiro no programa ou vai primeiro na reunião. E a gente sabe que confirmou, o Marquinhos Chula foi pro PP ou não? Não tem essa informação, eu não conversei com o Chula ainda. Então, porque eu até falei com o Cláudio do domingo lá na caminhada, né? E o Cláudio falou, olha, tem um grupo, que é o grupo do Nilton, que é o PP. O Chula indo pro PP... E tem o grupo do prefeito Cláudio Góes, que tem a presença forte do Efaneu. A gente não pode... São 2 grupos que... Vamos ver o que pode surgir. A gente sabe, isso é muito claro, que o Efaneu com o Chula, a coisa não bate muito ali, né? É o que se fala, né? O que se comenta e o que ficou claro... Inclusive naquela entrevista que a famosa o Chula concedeu logo depois das eleições. Lá para a Rádio Coluna, né, da eleição do Daniel. Você foi o responsável. Eu? Eu não. A gente abre espaço para todo mundo. Confusão aí, velho. Não, eu acho que isso é muito legal, esse espaço que a gente abre. Ontem a gente recebeu a moça do PSL, a Jusilei, a gente já recebeu aqui o Monte Belo. Não, eu quero falar aqui do nosso conservador Barba aqui. O Toninho Barba. O Toninho Barba já veio, o Felipe. O Felipe já veio. O Felipe Duarte, isso é muito bom a gente conversar e falar de política, né? Tem que ouvir todos os lados. Zé Fernando, tem algum... Porque a gente chegou no fim, 1h20 já de programa. Foi boa a conversa, não foi, professor? Eu adorei. O senhor volta outras vezes aqui? Volto, com toda certeza. Isso que não era... Ele tá... Não, o senhor vem sempre dar mostra aqui, mas o senhor vem outras vezes. Não, e a gente trazer até pessoas de outros partidos, que é muito bom, porque foi bom a gente falar da mostra. E outra coisa, não estamos usando esse evento. Então, e outra coisa, a gente não está usando esse evento para chegar aqui e falar de política, porque não dá aqui, igual o Dico Efaneu veio falar dos 35 anos, ou 45 anos do mercado de São Roque, e não dava para ele falar do mercado e não falar um pouco de política também, né? Entendeu? Eu posso sugerir uma coisa? Pode, professor, vamos ver aqui. Logicamente aqui em São Roque não tem praticamente a ausência da televisão enquanto, né? Vocês estão ocupando um espaço muito importante. Vocês têm uma audiência já. O que eu sugiro é que no processo eleitoral já constituído, com os candidatos, vocês façam um debate público. Vamos convidar e abrir o convite a todos, fazer que cada candidato venha e depois a gente estabelecer regras e fazer um debate. E que aquele que normalmente
tá em primeiro numa pesquisa, normalmente esse não quer participar, né? Mas que venha, né? Porque deixa a cadeira vazia. Marque, né? Deixa a cadeira vazia. Porque é muito importante, a gente tem que discutir realmente as coisas da cidade. Zé Fernando, você falou um pouquinho hoje, Zé Fernando. Não, mas eu estou ouvindo, né? Tá ouvindo? Eu estou prestando atenção. Eu só queria falar uma coisa pra assim, gente bem fechar. rapidamente para fechar, já que hoje é o dia do professor, eu gostaria de... O Zé veio lá e também trouxe o livro aqui, não posso esquecer. E nós não esqueço. Aproveitando muito esse embalo aí da Marvel de fazer esses filmes aí de super-heróis. Deixa eu falar que eu ganhei o bottom aqui do evento. Põe a menininha do bottom aí, Como ele cortou você também? Não, pode falar. Então, aproveitando essa deixa aí que a Marvel tá pondo muito filme aí de super-heróis, e seria direcionado mais para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, mas como os pais estão assistindo, se acharem importante, passe para eles só isso. O super-herói não é aquele que usa capa. É aquele que te ensina. Mas aliás, já estão tirando capa, já tem muitos super-heróis sem capa. Mas eles entendem, me incomoda que eles entendem. Porque daquele lá, os Incríveis, que eles foram fazer o perfil, falaram, é melhor não usar capa, porque a gente já tem exemplo de super-herói que prendeu a capa na porta do carro e tal. Mas eu entendi, não é o super-herói, não é aquele só, é do dia a dia. Zé, obrigado, viu, Zé Fernando? Você não ficou chateado, né? Claro que não. Então tá. Ele não vem amanhã, porque ele já tem viagem marcada, tá? Que amanhã segunda. Vamos ver que o Zé Fernando não veio, falar, rompeu. Não. Eu entendi. Zé Balai, o que você quer ler aqui que você separou? Mas é que o Espoletinha tá autorizando 5 minutinhos para você, eu dou 1 minuto. O que é esse livro? É um livro do Albert Camus, que é um escritor existencialista francês, de origem lá na Argélia, né? Opa, veio igual o Zidane. Sob domínio Zidane dos também. Então, ele escreveu, não terminou esse livro aqui, mas ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? E ele estava dirigindo um carro, mas ele estava com uma passagem de trem, acabou optando por dirigir e morreu num acidente. E sem terminar o livro? Sem terminar o livro, foi a viúva que terminou. Mas ele quando ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, ele deixou uma carta para o professor dele. E eu acho uma carta, era o primeiro professor? Será? Do professor primário, né? Professor do primário na Argélia. Então ele escreve assim... Sobe o próximo microfone aqui. Mais próximo? É isso. Deixei que passasse um pouco o movimento que me envolveu todos esses dias antes de vir falar-lhe de coração aberto. O movimento era a premiação que ele recebeu do Nobel, né? Acaba de me ser feita uma grande honra que não busquei nem solicitei. Mas quando eu soube da novidade, meu primeiro pensamento depois de minha mãe foi para você. Sem você, sem essa sua mão afetuosa que você estendeu ao menino pobre que eu era, sem seu ensino, sem seu exemplo, nada disso teria acontecido. Eu não faço questão dessa espécie de honra, mas essa é ao menos uma ocasião para dizer-lhe o que você foi e é sempre para mim, e para assegurar-lhe que os seus esforços, o seu trabalho e o coração generoso que você coloca em tudo que faz, sempre de maneira viva com relação a um de seus pequenos discípulos, que não obstante a idade, não cessou jamais de ser seu aluno reconhecido. Eu o abraço com todas as minhas forças. Então, um aluno escrevendo isso para um professor, após receber um prêmio Nobel de Literatura, é algo que deve ser os verdadeiros heróis. Sim. Muito bonito. Parabéns por ser professor Weber. E para quem não sabe, foi reitor da Universidade Federal lá do Espírito Santo. Isso. E depois o senhor foi lá para... Para o Nordeste e construir, junto com a equipe, a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Vale do São Francisco. Foi reitor em Petrolina. Foi também. E Petrolina faz divisa ali com Juazeiro, né? Isso. Tem até o famoso Petrolina, Juazeiro. O que é mais bonito, Petrolina ou Juazeiro? Os baianos vão ficar meio bravos comigo, mas eu prefiro Petrolina. É muito, muito legal ali. Parabéns por ser professor, parabéns a todos os professores, né? Nesse momento... Até porque meu neto nasceu lá, né? O primeiro neto. Tem o lado sentimental também. E nós vamos trazer aqui o seu genro, ele já até falou comigo, o Lenk. Fábio Lenk, que tem o curso... que é o vinho. Não, o curso de enólogo, degustação, que tem no Instituto Federal, e agora vai ter acho que é dia 22, é o dia do enólogo. E está fazendo um trabalho maravilhoso no Instituto Federal, aqui um trabalho maravilhoso, formando... Vander, né? só aproveitando que você pegou a deixa do Instituto Federal, que dá uma notícia, que o curso de administração do Instituto do Federal de São Roque recebeu nota
5. É a nota máxima. Nota máxima. Sim. E o primeiro curso presencial a receber essa nota no município de São Roque. Eles vão fazer uma comunicação, tudo, mas aí recebi isso do novo coordenador do curso, que é o Rogério Tadeu. Então, parabéns. Então, parabéns. Aliás, eu recebi aqui do nosso amigo Alberto Pascoal. Não, Alberto Pascoal 3. E ele mandou para mim a notícia aqui, ó. E depois a gente vai colocar no site, a gente vai falar também. Mas está aqui, ó. O curso de administração ofertado pelo campus Jacareí e São Roque e curso de tecnologia em recursos humanos do campus Sertãozinho receberam conceito 5. Então o curso superior de administração Jacareí e São Roque e o curso de tecnologia em recursos humanos de Sertãozinho receberam nota máxima 5 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENAD. Apenas 5,8% dos cursos avaliados em todo o Brasil atingiram esse conceito. Olha a dificuldade, não é uma coisa... Não, um curso de ponta que a gente tem aqui em São Roque. Às vezes a gente não sabe aproveitar os bons cursos, os bons médicos, os bons professores na cidade. Posso fazer brincadeira com o Zé? Pode, para a gente encerrar com a brincadeira do professor. Só porque é o dia do professor hoje. Isso, porque eu aprendi com o professor agora. A hora que ele falou a pronúncia do autor do livro... Não, porque eu ia pegar, sabe o que eu queria falar? Eu ia falar Alberto Camus. Eu também uso a palavra Camus, mas ele falou como que é o nome dele? Alberto Camus. Eu não sabia, então aprendi com ele. Parabéns, sou francês, hein, Zé Fernando? Mas pode ser Camus também, mas é Camus. Camus, muito bem. E vem pra gente contar mais novidades, está aberto espaço aqui também, sucesso no trabalho aí, Taraborelli. É bom a gente saber que tem gente jovem e que nós temos os veteranos também em ação, porque não dá para falar só, vamos renovar tudo. Você tem que ter muito a experiência também. Exatamente. Entendeu? Obrigado, professor Weber. Vem outras vezes aqui e dá um abraço lá pra dona Mercedes lá também. Obrigado. Eu brinco que o senhor tem uma Mercedes em casa. Há 53 anos eu sou casado com ela. Dona Mercedes, é isso aí. É isso aí. E obrigado. A grande vida da gente. É a grande vida. 53 é minha idade. Eu tô junto com ela. Eu conheci ela com 14 anos, são 53 anos. Poxa, e de 53 anos. Então o senhor casou em 66? Não, eu conheci. Namoro? Namoro. Enrolou quanto tempo, professor? Enrolou quanto tempo para casar? 5 anos, 6 anos. Não, casamos antes de ir para os Estados Unidos, que foi em 1972. Daí. E o senhor morou em que lugar dos Estados Unidos? Que estado? Eu morei perto do Canadá, em Buffalo, onde eu fiz o curso de inglês, e depois o mestrado no Instituto de Tecnologia, próximo de Nova York. Poxa, e quando o senhor foi lá para a Europa, o senhor ficou em que país? Eu fiquei na Grã-Bretanha, no país de Gales, na capital do país de Gales, que é Cardiff. Eu fiz o meu doutorado lá. É isso aí. Quando o senhor chegou lá, o pessoal do País de Gales falou: Brasil, o primeiro gol do Pelé foi contra o País de Gales. Foi. Eles não esquecem isso. Não me esquecem. E o Zé Balaia estava lembrando aqui. Tomando o primeiro gol do Pelé. País de Gales. Tem até um filme sobre essas coisas lá dele. E o Zé Balaia leu um texto do Silvio Lancelotti dizendo que País de Gales só foi para a Copa por conta de Israel. Porque já tinha acontecido a eliminatória europeia. País de Gales eliminado. E aí falaram, Israel como é que faz? Não tem condições de jogar, né, com os vizinhos lá, que até hoje, infelizmente, não pode. Aí falaram, então Israel tem que jogar contra alguém. Falaram, então pega o País de Gales, que era acho que o que tinha ficado mais próximo, quem ganhar de País de Gales e Israel, vai para a Copa. Aí o País de Gales renasceu porque ganhou de Israel e teve o privilégio de tomar o primeiro gol do Pelé. Sacanagem com o técnico, hein? O técnico foi o cara que levantou o Manchester United, antes do famoso aí. Era um excelente técnico de futebol que tinha, os caras falavam, tira ele da seleção, traz aqui. Você fez uma sacanagem com ele aí, viu? Por quê? Porque, pomba, a equipe só jogava por causa dele, ele que montou tudo aqui. Não, mas foi uma honra, né? O tempo que o Brasil não empatava com a Nigéria, com o Senegal, vale muito o crescimento do futebol africano, mas quer dizer, o futebol africano cresceu. O futebol do mundo cresceu. O Zé Balaio criou aquela frase, não tem mais bobo no futebol. Mas que a gente caiu de produção, a gente caiu. Obrigado, Spoletim. Antes que você feche a gente, um grande abraço. Obrigado, professor. Amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Por enquanto, amanhã a gente vai receber o Palhaço Espoleta aqui, hein? Vamos falar do Polo Cultural de Mairink e de outros assuntos também aqui, beleza? O polo é uma realidade. E outra coisa quem que nós vamos ter dia 18?
Paulino, né? É o biólogo. Biólogo. E ele vai trazer outro biólogo também aí. Opa, e vai trazer cobra, tudo? Vai trazer lagarto. Cobras e lagartos. Obrigado. Um abraço. Obrigado a todos vocês. Até logo. Valeu. Passou rápido.